Olá, meu nome é Júlia Demarque, sou bolsista do Clube da Química e sou orientada pelo professor Albertinho Della Giustina. Neste vídeo iremos falar sobre tipos de entalpia. Apenas recapitulando, o conceito de entalpia é definido como a variação de calor em forma de energia de um dado sistema. Essa entalpia não pode ser medida exatamente, por isso calculamos a variação dela. Aqui temos os 5 principais tipos de entalpia. Agora iremos falar um pouco sobre cada uma delas. A entalpia de formação é a entalpia que nós obtemos após absorver ou liberar um mol de uma substância, formando assim uma nova substância composta. É importante ressaltar que só podemos ter uma entalpia de formação se nossos reagentes forem substâncias simples. Um exemplo que podemos citar é a formação da água, que conta com 1 mol de H2 e meio mol de oxigênio, e tanto o hidrogênio como o oxigênio são substâncias simples. Entalpia de combustão é a entalpia que nós adquirimos em uma reação de combustão, e como dito, o oxigênio é nosso comburente na maioria dos casos. Quando temos uma entalpia de combustão, temos obrigatoriamente uma reação exotérmica, ou seja, uma reação que libera calor. Um exemplo de entalpia de combustão que podemos citar é a reação entre gasolina e oxigênio, e como é de conhecimento popular, teremos algo se incendiando. A entalpia de ligação é a entalpia que temos nas ligações químicas. Um exemplo é a ligação entre 2 carbonos, e na quebra dessas ligações temos uma entalpia de 610 kJ por mol. Entalpia de neutralização é a entalpia que obtemos após uma reação entre um ácido e uma substância de caráter básico. E lembrando, essa reação terá que liberar água e algum sal. Temos como exemplo a reação entre ácido clorídrico e hidróxido de sódio, que libera água e cloreto de sódio. Entalpia de dissolução. Essa entalpia que temos após a dissolução de 1 mol de alguma substância. A dissolução do sal é um exemplo. Existem outros tipos de entalpia também, só que esses são menos abordados. Podemos citar a entalpia de solidificação, de sublimação e etc. Esses tipos de entalpia estão fortemente relacionados com as mudanças físicas do sistema em questão. Agora iremos fazer alguns exercícios para fixação. Questão 1. Dadas as equações abaixo, indique qual delas representa uma entalpia de neutralização. Como a gente já viu, a entalpia de neutralização é uma reação entre um ácido e uma substância de caráter básico, que libera sal e água. Começando pela primeira, temos o cloreto de sódio reagindo com a água. O cloreto de sódio é um sal que reage com a água, então a gente não tem um ácido e uma base. 2. H2SO4, ácido sulfúrico, reagindo com hidróxido de cálcio. Aqui a gente tem um ácido e uma base reagindo, que formam um sal e uma água, então uma reação de neutralização. Mas vamos continuar observando as outras alternativas. C2H6O, o etanol, reagindo com oxigênio. Aqui a gente tem uma reação de combustão, que vai liberar dióxido de carbono e água, então não é uma reação de neutralização. 4. H2 gasoso mais Cl2 gasoso, o hidrogênio reagindo com o cloro. Aqui a gente tem que 2 substâncias simples estão formando uma substância composta, o ácido clorídrico, então a gente não tem uma reação de neutralização. 5. CO2 gasoso indo para CO2 sólido. E aqui a gente tem uma entalpia, como a gente falou, menos abordada, de sublimação, quando a gente tem algo gasoso indo para o estado sólido ou vice-versa, sem passar pelo estado líquido. Então a alternativa correta, letra B, 2. Questão 2. Well, PR. Entre as equações citadas, tem ΔH representando ao mesmo tempo calor de formação e calor de combustão. A. 1 e 2. B. 2 e 3. C. 3 e 4. D. 3 e 5. E. 4 e 5. Vamos começar analisando as reações de combustão que a gente pode ter. Para a gente ter uma reação de combustão, a gente tem que ter o oxigênio reagindo com o hidrogênio ou o carbono entre os reagentes. Bom, na primeira questão, a gente tem o carbono reagindo com o hidrogênio. E que a gente não tem uma reação de combustão, porque a gente não tem o oxigênio reagindo com algum desses. 2. Carbono reagindo com oxigênio. Sim, a gente tem uma reação de combustão. 3. Hidrogênio reagindo com meio mol de oxigênio. Como já citado, a gente tem hidrogênio reagindo com oxigênio, reação de combustão. 4. Carbono sólido indo para o estado gasoso, que a gente não tem uma reação de combustão. E 5.
carbono reagindo com o H2. Aqui a gente não tem o oxigênio reagindo com algum desses, então também não é uma reação de combustão. Agora vamos ver se os dois apresentam reações de formação. Bom, primeiro a gente tem o carbono em forma de grafite reagindo com o oxigênio gasoso, duas substâncias simples formando dióxido de carbono, uma substância composta. Então, correto, tem entalpia de formação. 3. H2 reagindo com meio mol de oxigênio, formando a água. Então, a gente tem duas substâncias simples formando uma substância composta. Analisando essa questão, a gente tem o H2 gasoso reagindo com meio mol de oxigênio gasoso, formando a água. Então, a gente tem duas substâncias simples formando uma substância composta. Então, nossa alternativa correta é a letra B, 2 e 3. Por hoje é isso. Muito obrigada!